Oi Carol, tudo bem? Vou explicar para você essa questão 66, que diz assim: na região R, um terreno especialmente visado na forma de um quadrilátero tem medidas dos lados em metros dadas pela sequência A mais 1, 2A, A ao quadrado menos 1 e B, cujos termos formam, nesta ordem, uma progressão aritmética crescente. Nessas condições, é correto afirmar que a soma das medidas dos lados desse terreno é em metros igual a... Tem as alternativas aqui: 20, 24, 26, 28 e 30. Então, a primeira coisa que eu queria explicar para você é que quadrilátero é qualquer figura geométrica que tenha 4 lados. E a progressão aritmética é uma sequência numérica que progride com um número fixo, um valor fixo. Então, se você tem aqui, a sequência 1, 3, 5, 7. Ela se trata de uma progressão aritmética porque você observa um padrão. O padrão é que ela cresce de 2 em 2. Então, do 1 para o 3, você aumentou 2. Do 3 para o 5, aumentou 2 também. Do 5 para o 7, também aumentou 2. Então, isso é uma progressão aritmética. Esse número, que é a progressão, né? Por isso que o nome é progressão aritmética. Vai progredindo de 2 em 2. Então, esse número a gente chama de razão. Tá ok? Aqui seria o primeiro termo da progressão aritmética, o último termo. E a quantidade de termos é 1, 2, 3, 4. São 4 números, 4 termos. Vou te dar outro exemplo de progressão aritmética. Essa sequência aqui, por exemplo. Essa sequência, você observa que ela cresce de 4 em 4. Então é 4 aqui, depois mais 4, mais 4, mais 4. Então a gente diz que a razão dessa progressão aritmética é 4. Então, explicado para você o que é uma progressão aritmética, eu vou explicar para você a fórmula do enésimo termo. O que é enésimo? Vem da palavra n. Então a gente fala assim, tem n termos, n valores, então chama enésimo. Na matemática é muito usado esse termo, enésimo, que vem da letrinha n. Então, a fórmula do enésimo termo de uma progressão aritmética é dada por essa expressão aqui. É importante você anotar e, se possível, decorar, porque ela é muito usada. Então, o AN, que vai ser o termo final que você vai estar avaliando, vai ser igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N, que é a quantidade de termos. Então você tem aqui, por exemplo, se eu escolher aqui o 12, vai ser o meu AN. Então, para chegar no 12, eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Então aqui no lugar do AN eu vou colocar 12. O A1 vai ser o primeiro termo, que vai ser 0. O N vai ser o total de termos até o 12 aqui, né? Então são 4. Menos 1 é da fórmula. E o R vai ser esse número 4 aqui, Se você resolver aqui, você vai ver que a igualdade se torna verdadeira. 4 menos 1, 3. Então 12 é igual a 12. Tá ok? Essa fórmula do enésimo termo de uma PA, ela é usada para você identificar uma das incógnitas aqui, Então, por exemplo, vamos fazer de conta que eu não sei qual que é o termo inicial, o primeiro termo. Eu sei que são 4 termos, que o termo final é o 12 e que a razão, ou seja, a sequência progride de 4 em 4. Então a razão é 4. Então eu vou inserir esses dados aqui na fórmula e vou identificar que o A1 vale 0. Vamos fazer de conta que eu não saiba o valor de A1.
Então vou colocar aqui, ó, no lugar do AN eu coloco 12. O A1 eu não sei. Eu sei que são 4 termos. 1, 2, 3, 4. Até chegar no 12. E a razão é 4. Então vamos lá. Ó, A1 é igual a 12. Esse 12 positivo passa para o outro lado como negativo. Então eu tenho 12, eu tiro 12 e não me sobra nada. A1 é igual a 0. Tá vendo? Então para isso que serve a fórmula do enésimo termo, ou seja, n termos, né? Além dessa fórmula aqui, eu queria te passar também uma muito importante, que é a fórmula da sequência simples. É bem fácil de você entender, ó. Se você tem aqui um termo central, o A, chamar de A, e você quer saber qual é o termo anterior de uma progressão aritmética, essa palavra aritmética nos lembra soma. Então, ó, você tem aqui, ó, A menos R. Se eu somar R, que é a razão, né, é o quanto que a sequência progride. Então, se ela progride de 4 em 4, a razão é R. Se progride de 2 em 2, a razão é 2. Nesse caso, a gente vai chamar genericamente de R. Ela progride de R em R. Então, ficaria assim, ó, A menos R mais R. Cancelo esse com esse, vai me dar o termo A. O terceiro termo dessa sequência genérica será o A mais R. Então, a gente tem aqui, ó, a fórmula da sequência simples. Então, é A menos R, A mais R. Parece meio bobinho, mas isso é muito útil na resolução de questões de progressão aritmética. Então, as duas fórmulas, essa aqui e essa aqui, ó. Que, se possível, é bom que você tenha na memória, tenha decorado para você resolver problemas de progressão aritmética. Tá bom? Então, agora o próximo passo é usar os dados do exercício e inserir aqui em uma dessas duas fórmulas. Inicialmente, como a gente não tem a razão dessa progressão aritmética, ele apenas nos diz que se trata de uma progressão aritmética crescente. Ela vai crescendo, mas não diz de quanto em quanto que ela vai crescendo. Então a gente vai identificar primeiro a razão dessa PA, para depois aplicar na fórmula do enésimo termo da PA. Então primeiro a gente vai utilizar essa fórmula da sequência simples, que tem um Rzinho aqui, tá vendo? E depois a gente vai aplicar essa fórmula aqui do enésimo termo de uma PA. Eu vou pegar qualquer termo daqui, ó, e vou dizer que esse termo, ou esse é o termo central da sequência simples. Então, se eu pegar aqui o 2A, então 2A vai ser o termo central. Antes dele vem o que? Vem 2A menos R, porque é uma progressão aritmética que vai progredindo de R em R. Esse R eu não sei, é o que eu quero descobrir, a razão da progressão aritmética. Se aqui é 2A menos R, aqui vai ser 2A mais R. Então já montei minha sequência simples. Agora eu vou fazer uma relação dessa sequência com a sequência do exercício. A sequência do exercício é essa aqui, ó. A mais 1, 2A, A ao quadrado menos 1. Então eu vou relacionar. Se essa sequência é verdadeira, porque se trata de uma progressão aritmética de razão R, e essa sequência também é verdadeira, porque nos exercícios nos diz que é verdadeira, então eu vou fazer uma relação. Então 2A vai ser igual a 2A, 2A menos R vai ser igual a A mais 1. Então o primeiro termo aqui vai ser igual ao primeiro termo, esse segundo termo vai ser igual ao segundo termo, e o terceiro termo vai ser igual ao terceiro termo, porque as duas sequências são verdadeiras. Então vamos lá, eu vou dizer que o primeiro termo 2A menos R vai ser igual ao primeiro termo da sequência do exercício. Vou dizer também que 2A, que é o segundo termo aqui da sequência simples, vai ser igual ao segundo termo da progressão que o exercício nos fornece. E o terceiro termo, 2A mais R, vai ser igual ao terceiro termo da sequência do exercício. E eu vou escolher uma dessas equações
para isolar o R, que é a razão que eu quero descobrir, eu preciso ter a razão, para aí então seguir adiante na resolução do exercício. Então vou escolher essa primeira equação aqui, que eu achei mais interessante, porque não tem ao quadrado, eu acho que vai ficar mais fácil para mim. Então vou pegar e vou escrever aqui, ó, 2A menos R igual a mais 1. Vou passar o 2A para o outro lado da igualdade, ele vai inverter o sinal dele, menos 2A. Agora eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então se eu multiplicar desse lado por menos 1, eu tenho que multiplicar do outro lado da igualdade por menos 1 também. Então aqui vai ficar menos com menos dá mais. E aqui eu vou multiplicar cada termo por menos 1. Então vai ficar menos A menos 1 mais 2A. Então o R vai ser menos A mais 2A vai ser A. Então a nossa razão vai ser igual a A menos 1. Então nós já achamos a razão da PA, utilizando a sequência simples, escolhendo um termo da sequência aqui do exercício. Eu poderia ter escolhido esse, mas seria complicado porque é ao quadrado, então ficaria meio confuso para a gente identificar a razão. Poderia ter escolhido esse, mas aí fica mais complicado ainda, porque não teria como relacionar com o termo anterior a esse. Observe que a sequência começa nele, então eu escolhi o 2A para ser o termo central da sequência simples. E depois eu fiz uma relação, relacionei cada termo da sequência simples com os termos da sequência que o exercício nos forneceu. Tá ok? Então já tenho aqui o R. Agora eu vou usar os mesmos dados aqui do exercício e inserir na fórmula do enésimo termo de uma PA. A fórmula do enésimo termo é dada por essa expressão. No lugar de AN eu vou colocar o último termo que eu escolhi aqui da sequência. Então, o último termo aqui eu vou escolher como sendo o terceiro termo. Então esse será o terceiro termo da sequência, esse será o primeiro termo e a sequência será formada por 3 termos. Então vai ser 1, 2, 3 termos. Então vamos inserir na forma do enésimo termo de uma PA. Então no lugar de AN eu vou colocar A ao quadrado menos 1. No lugar de A1 eu vou colocar A mais 1. Vou colocar entre parênteses para que você possa identificar melhor. O número de termos serão 3 termos. E a razão, no lugar de R, eu vou colocar esse valor aqui que eu já achei. Então o R vale A menos 1. Agora é só resolver essa equação. Vamos tirar do parêntese. Então vai ficar assim, ó. A ao quadrado menos 1 igual a mais 1 mais 3 menos 1 é 2. Aqui eu não posso tirar do parêntese porque eu tenho que fazer a distributiva. A distributiva é o que alguns chamam de chuveirinho. A gente pega o 2 que está do lado de fora, multiplicando o conteúdo do parêntese e faz um chuveirinho aqui, ó. Eu vou repetir o começo da expressão e agora eu vou multiplicar 2 vezes A, 2A, menos 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora eu posso somar os termos semelhantes. Então fica 3A, 1 menos 2 dá menos 1. E agora esse menos 1 eu passo para o outro lado. Ele vai inverter o sinal dele e vai ficar mais 1. Então menos 1 mais 1 é igual a 0. Ok? Agora eu posso dividir os dois lados da equação por A. Então se eu dividir aqui por A, eu posso dividir aqui por A também. Lembrando que 1 sobre A é o mesmo que dividir A ao quadrado por A ou dividir 3A por A. É só uma outra forma de escrever essa expressão matemática. Então eu cancelo esse A com esse ao quadrado. Lembrando que A ao quadrado é A vezes A, né? Então cancelo esse A com esse. E o 3A é a mesma coisa de A vezes 3. Então cancelo esse A com esse. Então vou ter que A igual a 3. Já achei o valor de A. Então se eu inserir esse valor
na sequência que o exercício nos dá aqui, como progressão aritmética crescente, eu vou ter todos os valores do meu quadrilátero. Então o primeiro valor é A mais 1. Eu já sei que A vale 3. Então, no lugar de A eu coloco 3. A mais 1, primeiro termo vai ser 3 mais 1. Tá ok? O segundo termo vai ser 2 vezes A. Então vai ser 2 vezes, quanto vale o A? 3. O quarto termo é A ao quadrado menos 1. Então no lugar do A eu coloco 3. 3 ao quadrado menos 1. O quarto termo vai ser B, porque o quarto termo não tem nenhuma incógnita A, mas a gente vai conseguir identificar qual é baseado na razão da progressão aritmética. Quer ver? Ó, o primeiro termo é 3 mais 1, 4. O segundo termo é 2 vezes 3, 6. O terceiro termo é 3 ao quadrado menos 1. 3 ao quadrado é 9. Então o terceiro termo é 8. Você observa aqui um padrão aqui na sequência da progressão aritmética. Ela progride de 2 em 2. A razão dessa progressão aritmética é 2. Então se o primeiro termo é 4, 4 mais 2, 6. Aí depois 6 mais 2, 8. Qual que é o quarto termo dessa progressão aritmética? Vai ser 10, porque ela sempre vai crescer de 2 em 2. Então a gente já descobriu que B vale 10. E o exercício nos pede a soma das medidas dos lados deste terreno, que é um quadrilátero. Tem 4 lados. Então a soma desses números vai ser 4 mais 6, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 10, 28. Então essa é a resposta do nosso exercício, que corresponde à nossa letra D. Tá ok, Carol? Espero ter te ajudado, e qualquer dúvida você pode me perguntar aí pelo WhatsApp.